Boa noite. Vamos dar continuidade hoje ao nosso curso bíblico e nós estamos vendo nas últimas aulas o livro do Levítico, que é um livro importantíssimo porque ali Deus vai estabelecer toda a religiosidade judaica, toda a forma do povo se relacionar com ele. E também onde vai começar a haver essa união, porque até então o povo não se unia a Deus, cada um dos seus membros desse povo. Era o Moisés que falava com Deus, ele que subiu lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, mas o povo não tinha ainda essa comunicação com Deus, porque também eles não estavam preparados para ter essa união com Deus. Então Deus vai estabelecer a forma do povo ter essa união com Ele. Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer estar conosco sempre. E aí então Ele vai estabelecer uma forma, um modo de que todo o povo esteja junto dele, começando lá pelo tabernáculo, como nós vimos. Então ele instruiu nos mínimos detalhes como deveria ser construído esse tabernáculo, e ele ficaria no meio de todo o acampamento da tribo de Israel. E então agora vem toda essa determinação, a prescrição dos rituais que eles deveriam fazer para que cada um dos membros do povo de Israel pudesse estar em união com Deus. Então havia essa união física pelo tabernáculo, então eles sabiam que Deus estava lá, e o lugar mais sagrado que representava a presença de Deus, na verdade ali Deus estava realmente presente, era no Santo dos Santos, e a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado que estava dentro desse Santo dos Santos. E então havia essa presença física. Agora o povo devia estar unido também a Deus, e essa união interior, né? E essa união viria através das ofertas e dos sacrifícios. Então eu gostaria hoje, nesta aula, de compartilhar aqui um vídeo que vai explicar tudo isso para vocês. Então, vamos lá. Olá, seja bem-vindo aqui ao estudobiblico.net. Que bom saber que você tem acompanhado os nossos conteúdos que temos disponibilizado aqui nesse canal, semana após semana. O objetivo desse canal, o estudobiblico.net, é dar a você conteúdos bíblicos e teológicos que possam contribuir no seu crescimento espiritual e também na sua compreensão da mensagem bíblica e no entendimento da fé cristã. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa oportunidade de nos ajudar. Clica aí em alguma área que você está vendo aqui no canal e se inscreva aqui no estudobiblico.net. E nos ajude a divulgar esse canal também. O nosso intuito é que esse canal possa ser um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para ajudar aqueles que querem entender melhor as Sagradas Escrituras e compreender com mais clareza e exatidão a fé cristã. O nosso tema de hoje é um tema relacionado a uma prática muito presente na história do povo de Deus. Eu quero falar com você sobre ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Eu quero tentar entender com você como que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos ensina a respeito desta prática tão comum do povo de Deus sobre ofertas e sacrifícios. E tentar entender o que esta prática religiosa comunica a nós nesse nosso tempo, nos nossos dias, mas também entender o que isso representou na história
da salvação, segundo aquilo que as Escrituras assim nos mostram. Por isso quero pedir para agora que você me acompanhe aqui nesse vídeo, e eu vou estar colocando aqui alguns slides para que a gente possa se aprofundar sobre esse tema, ofertas e sacrifícios nos tempos bíblicos. Então me acompanhe agora aí nos slides. Bem, a palavra sacrifício, ela vem do latim sacrificium, que significa ofício sagrado. Esse termo também é conhecido pelos seus sinônimos: imolação, oblação, oblata, oferenda ou oferta. Então, toda vez que nós ouvirmos a palavra sacrifício na Bíblia, ele vai transmitir justamente esta ideia, conforme eu coloquei anteriormente, sobre um ofício sagrado que é prestado. Bem, o sacrifício é a prática religiosa de oferecer à divindade, na qualidade de alimento, algo que possa servir como um ato de propiciação ou culto. Ou seja, aquela pessoa que sacrifica alguma divindade, ela sacrifica no intuito de tornar a divindade propício a ela. Para tanto, apresenta-se à divindade a vida de animais, de humanos, colheitas ou plantações. Ou seja, em toda a prática religiosa da humanidade, independente qual religião que seja, esta prática dos sacrifícios traz, portanto, esta ideia de tornar a divindade propícia e favorável àquele que está apresentando a ela o seu sacrifício. O termo é usado também metaforicamente para descrever atos de altruísmo, de abnegação e renúncia em favor de outrem, ou seja, quando um indivíduo se doa por alguém num ato sacrificial. Vamos entender essa questão da teologia do sacrifício. E quando eu falo teologia do sacrifício, eu não estou só me limitando ao aspecto da religião cristã, mas o que as outras religiões que praticam essa questão do sacrifício, o que elas entendem? É claro que muitas religiões hoje em dia já não têm mais práticas primitivas dos sacrifícios do passado. Entretanto, ao longo de seu desenvolvimento histórico, muitas religiões tiveram esta prática sacrificial como um elemento presente dos seus atos litúrgicos. Então vamos entender a teologia do sacrifício. Bem, as religiões, elas apresentam diversas razões pelas quais os sacrifícios podem ser realizados. Por exemplo, para algumas religiões, os deuses necessitam do sacrifício para o seu sustento e para a manutenção do seu poder, o que pode fazer com que esse poder diminua caso os sacrifícios não sejam a eles apresentados. Ou seja, em algumas religiões onde se pratica ou se praticou esta dinâmica dos sacrifícios, a ideia era trazer sustento e manutenção à divindade. Uma segunda colocação a respeito das razões dos sacrifícios é que os bens sacrificiais são utilizados para realizar uma troca com os deuses. E essa troca se dá a partir de favores prometidos pelos deuses aos homens em retribuição aos seus sacrifícios. Ou seja, uma segunda ideia teológica a respeito dos sacrifícios é porque eles servem como uma moeda de troca por aquilo que a divindade pode fazer pelo indivíduo, que o indivíduo pode fazer pela divindade. Uma terceira colocação é aquela que diz que a vida e o sangue das vítimas dos sacrifícios contém maná ou mana ou algum outro poder sobrenatural, e cuja oferenda agrada aos deuses. Esta ideia teológica sobre a prática do sacrifício transmite, portanto, esse entendimento de que no sacrifício existe alguma coisa de sobrenaturalidade quando eles são apresentados às divindades que são respectivamente adoradas. Uma outra ideia teológica é que a vítima do sacrifício ela é oferecida como um bode expiatório, um alvo para a ira dos deuses, ou seja, esse sacrifício acaba substituindo alguém. E isso dá a ideia de que poderia recair sobre os homens este peso da ira dos deuses, caso não haja alguém que os possa substituir. Uma outra ideia teológica é que os sacrifícios privam as pessoas de comida e de outras comodidades, e como tal, constituem uma disciplina ascética.
Um outro conceito é que as coisas sacrificadas geralmente se tornam partes da renda da organização religiosa, por vezes base da economia para sustentar os seus grupos e os seus líderes. E se você estudar a fundo as diversas religiões do mundo, você vai perceber que a prática de ofertas e sacrifícios também está relacionado a essa questão da manutenção da estrutura religiosa daquela determinada fé. E um outro conceito é que o sacrifício é, na verdade, parte de uma cerimônia. Por vezes, ele é consumido pelos fiéis. Habitualmente, incorpora uma forma de redistribuição em que os pobres obtêm parcela maior do que a sua contribuição. Ou seja, transmite, portanto, esse conceito mais cerimonialista. Agora, na Bíblia, Deus ele pede sacrifícios como um sinal de sua aliança com o povo de Israel. Ou seja, deixando um pouco de lado esta ideia dos sacrifícios nas outras religiões, quando a gente fala sobre a religião monoteísta judaico-cristã, nós vamos perceber que na Bíblia, todas as vezes que Deus pede um sacrifício, principalmente no Antigo Testamento, aquilo transmitia, portanto, a ideia da aliança de Deus com o povo. O sacrifício também era feito para que Deus perdoasse os pecados, uma vez que o animal estaria sendo punido no lugar do pecador. Ou seja, na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muito mais no Antigo Testamento, a ideia de sacrifício está, portanto, associado a essa questão de perdão de pecados, principalmente, mas também um reforço da aliança com Deus. O ensino bíblico sobre ofertas e sacrifícios, ele está, portanto, no âmago da história da salvação. Se estudarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que o conceito de sacrifício e ofertas está presente em todo o processo da revelação bíblica, porque ele está associado, portanto, a um conceito maior, que é o conceito da história da salvação, a história da redenção humana. Na Bíblia, a palavra oferta ela denota várias categorias, ou seja, se aqui nós vimos até agora sobre a ideia de sacrifício, traz, portanto, esse conceito de perdão de pecados, esse conceito de aliança com Deus. Agora, no que diz respeito à oferta, na Bíblia, este termo vai ter várias categorias de ofertas ao Senhor. Uma oferta compulsória, a ser total ou parcialmente queimada no altar. Número 2, uma oferta voluntária a ser queimada parcialmente no altar e ser consumida pelos sacerdotes e pelos israelitas como uma refeição comunitária. Essa é uma segunda categoria das ofertas que nós temos na Bíblia Sagrada. E uma terceira, que é uma menção ao dízimo do produto da terra e da multiplicação dos rebanhos. Então, quando a gente começa a estudar na Bíblia a palavra oferta, ela vai estar relacionada a um desses três grandes conceitos. Na Bíblia, a palavra sacrifício denota um modo específico de apresentar certas oferendas. Somente 3 categorias devem ser consideradas como sacrifícios: a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e o holocausto. Assim, é possível dizer que todos os sacrifícios que nós temos mencionado